E aí pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos começar a falar sobre ferramentas. E a ferramenta mais importante que nós temos aqui na bancada é a ferramenta que vai dar a maioria dos diagnósticos para a gente, que é a fonte variável. Essa fonte aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai substituir uma bateria, pode substituir um carregador para fazer os testes tanto no aparelho quanto na própria bateria, carregando essa bateria. Então, sabendo disso, vamos aprender a operar ela? Vamos lá. Este modelinho aqui, ele tem os volts aqui em cima, que nós vamos regular quantos volts a gente quer. Por exemplo, se nós fôssemos fazer o teste num aparelho, eliminando a bateria e ligando o aparelho diretamente na fonte, nós iríamos colocar a voltagem da bateria. Se você colocar aqui, olha, 3.8 volts é o suficiente para a gente estar trabalhando. Mas o nosso segredo é o quê? Que nem todas as baterias têm 3.8. Vem marcando 3.8 volts na bateria. Só que, se você medir ela, às vezes aparece aí 4 volts, 4.2 volts. Então uma média boa para a gente seria o quê? Colocar aqui 4 volts em todos os aparelhos. Beleza? Agora, nós temos também os amperes. Nos amperes, normalmente nós não mudamos. Nós vamos colocar sempre no máximo. Então, por exemplo, essa fonte, ela vai até 5 amperes. Então, a gente coloca 5 aqui. Se ela fosse até 2, nós iríamos colocar 2 amperes. Tá bom? Se ela fosse 3, 3 amperes. E assim sucessivamente. Por quê? Isso daqui é o consumo que o aparelho vai exercer na fonte. Então, o aparelho só consome o tanto de energia que ele precisa. Não há a mínima necessidade de estar diminuindo esse consumo de energia dele. Se você diminuir o consumo, muitas vezes o aparelho não vai ligar. Tá bom? Então, vamos fazer o primeiro teste? Para ligar o aparelho na fonte, regulei em 4 volts e deixei os amperes no máximo. Eu vou colocar o positivo no positivo e o negativo no negativo. Qualquer dúvida é só olhar na bateria, bem descrito, positivo e negativo, tá bom? Então o positivo é para este lado e o negativo é para este outro lado. Conectei os dois lados, aí agora eu tenho que apertar o botão. Eu não quero que vocês prestem atenção na tela do celular, eu quero que vocês prestem atenção na fonte, porque isso daqui que vai dar diagnóstico pra gente. Por exemplo, se eu apertasse o botão aqui e ele não consumisse nada de energia, nesse caso pode ser que o conector da bateria esteja ruim, é difícil de acontecer, mas às vezes acontece. Ou então, por exemplo, se eu apertasse o botão de liga e desliga e não consumisse nada de energia, o botão pode não estar acionando. Mas esse aparelho aqui, ele está ligando, ó. Eu aperto o botão, ele consome um pouco de energia, depois ele dá um salto de energia, ó. Você está vendo? De 160 ele foi para 200 e pouco já. Vamos fazer mais uma vez, ó. Desliguei, liguei de novo e apertar o botão para todo mundo prestar atenção nesse consumo de energia, ó. Apertei o botão, puxou energia da fonte. Aí quando der um salto de energia, quer dizer o quê? Que ele ligou. Aparece imagem e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, só vou ver se esse display está bem encaixadinho para a gente ver se aparece imagem direitinho esse aparelho. Ó. Mais uma vez, display encaixado. Apareceu imagem e deu aquele salto de energia. O que isso quer dizer? Que o aparelho deu boot no sistema operacional e está iniciando. Às vezes ele podia travar aqui, pode travar na tela inicial da Samsung, já seria um defeito de software, mais pra frente a gente vai falar disso. Ou então, se a gente der um tempinho, muitas vezes já vai terminar de ligar e a gente consegue estar fazendo os testes e iniciando o aparelho. Tá bom? Então, nós utilizamos normalmente essas garrinhas para fazer o teste em aparelhos que tem uma bateria assim, ó, que remove com facilidade, tá? Agora, se nós pegássemos um aparelho, por exemplo, ó, um iPhone 8, que o encaixe da bateria ele é bem pequenininho, ó,
Dá pra gente estar fazendo esse teste também? Dá. Só que neste caso, por exemplo, nós já podemos estar usando uns cabinhos desses aqui, olha, que tem vários encaixes, tá? Que são os encaixes específicos das baterias. Então eu vou pegar o encaixe do iPhone 8 e vou colocar lá, olha. Encaixou? Aí eu vou apertar o botão de liga e desliga e vocês vão ver que faz basicamente a mesma coisa. Ó. Tem um consumo de energia e depois tem um salto de energia, fazendo com que dê o boot no aparelho e apareça imagem. Este aparelho, por exemplo, está com defeito na parte de software, tá? Por isso que ele está desse jeito. Agora, se a gente pegasse, por exemplo, qualquer outro modelo, existem vários outros modelos que essa bateria, por exemplo, ela é interna, ela tem esses encaixes específicos. Nós temos vários outros tipos de cabo, de equipamentos que podem auxiliar a gente. Por exemplo, este cabinho aqui é um cabinho que tem várias entradas para Android, tá? De vários tipos de baterias diferentes, tá bom? Aí é só ligar ele ali na fonte e conectar o encaixe certo no aparelho certo. Tirando daqui, olha, positivo no positivo e negativo no negativo. Positivo sempre vermelho, negativo sempre preto. Agora, além desse modelo, nós temos também, olha, esse outro modelinho aqui, que é até mais bonito, mas ele tem menos encaixes, tá? Só que ele tem os encaixes mais comuns aqui no Brasil, olha. Que tem vários encaixes também para estar fazendo os testes aí nos aparelhos. Beleza? Então, para fazer o teste do aparelho na fonte, é só colocar positivo com positivo, negativo com negativo e colocar 4 volts. Vocês vão conseguir ligar ele. Aí os diagnósticos para esse tipo de trabalho, um aparelho que não liga, um aparelho que desliga sozinho, até pelo consumo de energia, se o consumo está bom ou está ruim, vai vindo nos próximos vídeos, nas próximas aulas, beleza? Então, a próxima aula nós vamos falar sobre baterias e choque na bateria, tá certo? Essa aula fica por aqui. Valeu, pessoal!